Thaís? Olá, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Festival de Ideias, Cultura em Tempos Emergentes. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Thaís, produtora do Observatório da Diversidade Cultural. Eu queria ressaltar aqui que o Festival de Ideias é um projeto realizado com os recursos da Lei Aldir Blanc no âmbito estadual de Minas Gerais. E, como de costume, antes de dar início, eu gostaria de deixar algumas orientações. Contamos com a presença de 2 intérpretes de Libras, a Fabiola Maia e o Flávio Teixeira. Quem não estiver vendo ele, basta clicar nos 3 pontinhos do canto inferior esquerdo da tela deles e fixar o quadro. A dinâmica da palestra continua sendo 1 hora de apresentação. Eu peço, por favor, que vocês mantenham seus microfones e câmeras desligados. E que durante a palestra vocês podem mandar suas perguntas e dúvidas pelo chat da sala. Quem continua ainda sem acesso ao chat, a gente continua a dinâmica, vocês podem mandar no WhatsApp, que eu e a Amanda iremos repassar ao palestrante. E após a apresentação, teremos 30 minutos de debate. Caso queiram falar, gente, é só levantar a mãozinha, né, na barra de ferramentas. Para alguns fica na parte superior, alguns na inferior. E, ao final, a gente vai fazer um sorteio de mais um livro. Hoje a gente dá continuidade ao módulo Fazeres, Tradições e Inovações Artísticas e Culturais. É hora de se reinventar, com a palestra Mediações Midiáticas, Possibilidades e Limites, ministradas pela Pompeia Tavares. Ela é graduada em Comunicação Social e Artes Plásticas, é especialista em Gestão Estratégica de Marketing, com ênfase em Marketing Cultural pela PUC Minas, e tem mestrado em artes pela UENG, na linha de pesquisas Processos de Formação, Mediação e Recepção. Foi diretora de Desenvolvimento de Linguagens Museológicas da Superintendência de Museus e Artes Visuais da Secretaria de Cultura de Minas Gerais e é atualmente coordenadora pedagógica do programa CCBB Educativo, Arte e Educação, desenvolvido pelo Centro de Arte e Tecnologia no Centro Cultural do Banco do Brasil do Rio de Janeiro. É também pesquisadora do Observatório da Diversidade Cultural e dedica-se à investigação e atuação na área de mediação e gestão cultural em museus e centros culturais. Pompeia, seja muito bem-vinda ao Festival de Ideias. Boa noite. Você me escuta, Thaís? Escuto, sim. Só sua câmera que ainda está desligada para mim. Isso. Está conectando, eu acho. Deu tudo certo. Gente, boa noite a todos e a todas e a todes. Bem-vindos. Obrigada pela presença. Primeiro, eu queria agradecer, né, ao Observatório da Diversidade Cultural pelo convite, ao José Márcio, né, pela confiança, professor José Márcio, Thaís, pelo acolhimento, Thaís, e o apoio técnico aqui. Mas dá para parabenizar também, né, assim, o Festival de Ideias. Eu tenho acompanhado aí as conversas e está bastante interessante, né? Eu estou vindo depois de 2 grandes mediadoras culturais e produtoras culturais, né, que falaram de dança e teatro, a Inês e a Márcia. Então, para mim é uma honra também poder estar aqui complementando um pouco a fala delas. Eu acho que é nesse sentido que vem a minha participação aqui. Agradecer também, né, a oportunidade desse encontro também está acontecendo através da Lei Aldir Blanc. Acho que é importante mencionar, né, como é importante, né, esses incentivos à cultura. Queria contar, então, acho que é importante dizer, antes da gente começar, essa minha trajetória na mediação cultural, né? Eu atualmente trabalho no JACA, Centro de Arte e Tecnologia. Sou de Belo Horizonte, mas estou no momento no Rio de Janeiro, atuando como coordenadora pedagógica do programa educativo, CCBB Educativo, Arte e Educação. Principalmente, eu acho que
o que me implica hoje para tratar sobre esse tema que é tão complexo, né, de falar de possibilidades e desafios da mediação midiática, é de fato a possibilidade de estar atuando e refletindo sobre essas coisas, né? Eu acho que, antes de mais nada, é dizer que estamos o tempo todo nessa performatividade, ou seja, nesse exercício de fazer e pensar e fazer o tempo todo, diante de uma série de implicações e contingências que têm nos abalado profundamente, né? Assim, é impossível tratar de qualquer tema desse sem trazer o aspecto social de tudo que a gente tem vivido nos últimos meses, né? No último ano, mais intensamente. Mas o que tem me feito me animado assim, a refletir sobre isso que a gente vai tratar hoje é, de fato, uma rede da qual eu faço parte, né? Assim, seja no meu ambiente de trabalho, com os meus colegas do programa educativo, do CCBB, que me apoiam e me fortalecem muito, mas também da rede de educadores de museus de Minas Gerais, da qual faço parte ainda, espero que por muito tempo também, onde a gente estabeleceu eu participando, pude estabelecer junto com esses meus colegas uma rede de trocas muito intensa, né? E eu acho que isso está cada vez mais forte para mim, né? A importância que foi, nesse período que a gente atravessou, estar em contato com os meus pares, né? Com os meus colegas de trabalho, com esses agentes da cultura que, juntos comigo, enfrentavam também as mesmas situações, ou semelhantes ou diferentes, que fazem com que a gente amplie um pouco o nosso ponto de vista. Então, antes de mais nada, queria agradecer isso, toda essa rede, né? Além de tudo, participar desses grupos de pesquisa, como o Observatório da Diversidade Cultural, também vão dando essa noção de pertencimento também a uma rede de trabalhadores da cultura que estão pensando soluções para os desafios todos que a gente tem enfrentado. E esse exercício, né, como um bom mineiro diz, de trocar o pneu com o carro andando, é uma habilidade, é uma competência que os mediadores culturais acabam desenvolvendo ao longo da sua trajetória, né? Como essa capacidade de dar uma certa porosidade ao seu trabalho, onde as pessoas com as quais ele se encontra são capazes também de intervir no que ele está fazendo, no seu processo. E desse tanto de coisas, né, dizer que é uma honra ter essa audiência tão ilustre, de estar aqui com pessoas que estão pensando e desejam, né, assim, promover transformações nos lugares onde atuam. Thaís, você vai compartilhar a apresentação para a gente? Sim, vou colocar aqui agora. A gente teve uma questão técnica, a Thaís vai compartilhar para mim, então peço um pouquinho de paciência nesse processo, viu, gente? Bom, então só para complementar essa introdução e agradecimentos gerais, né, sei que tem muitos colegas aqui de trabalho presentes, queria também dizer que espero encontrá-los todos bem, assim, resistentes. Hoje foi um dia muito intenso de notícias, né, assim, nas mídias todas, já que a gente está falando de mediações midiáticas. Pompeia, licença, desculpa te interromper. O seu microfone, ele ficou mudo, mas eu acho que não é mudo aqui na tela. Vocês estão me ouvindo agora? Não estou ouvindo. Eita, e se eu tirar o microfone? Aqui a gente está ouvindo. Estamos ouvindo. Olha, Thaís, talvez seja você, hein? Você consegue me ouvir? Consigo te ouvir perfeitamente. Meus colegas também, parece. Não estou te ouvindo ainda. Às vezes vai ter que tirar o microfone, desconecta ele. Vê se você me ouve agora. Me ouve? Todos me ouvem? Ainda não estou ouvindo.
Sim, Talvez tenha que falar mais fácil para ela. Um minuto. Vamos lá. Deixa eu escrever. Só que a Thaís tem que me ouvir, né? Porque ela está compartilhando minha... falando que... Eu sigo? Não sei. Vamos lá. Enquanto a gente ajusta essa questão técnica sobre a apresentação, eu ia falar uma coisa importante. Isso. Então, isso que nós vivemos, né, assim, hoje, muitas notícias difíceis, né, para a gente mediar internamente, mediar com os nossos pares e com o nosso trabalho. A gente está profundamente abalado por tudo que nos acontece, nos ocorre, e é inevitável, né, que tratar disso em algum momento, né, ou seja, como mediadores culturais também tratamos do que é a nossa vida cotidiana, né, então isso inevitavelmente atravessa o nosso fazer, a nossa presença, a nossa qualidade de estarmos juntos pensando sobre algo, né. Então, tudo isso para dizer que espero encontrá-los todos muito bem, resistentes, enfrentando seus desafios aí íntimos e coletivos com força e coragem. Com esse voto de que estejam todos bem, eu queria também dizer, antes da gente começar, que eu confio muito no poder da conversa, né, da troca. E queria, ao invés da gente deixar todas as conversas para o final, da gente ir pontuando momentos de fala ao longo dessa troca, para que a nossa experiência seja um pouco mais dinâmica. Thaís, você já consegue me ouvir, será? Agora sim, eu acho que foi um problema aqui nos nossos aparelhos. Desculpa, viu, Pompeia? Tudo Nada, bem, sem problema. Sem problema. Normal, essa é a nossa vida, e também faz parte do que a gente trata aqui, de alguma forma, que é isso, né? Ou seja, também esses ruídos e essas dificuldades tecnológicas fazem parte desses desafios das quais a gente vai tratar. Então, pode avançar um slide. Então, eu propus, né, assim, claro que o desafio dessa conversa, quem trouxe foi o professor José Márcio, e fico muito feliz porque ele sempre traz provocações muito potentes, assim, que de fato reviram e nos fazem pensar em lugares novos, e por isso que é sempre uma convivência para mim muito, muito feliz poder estar próxima do professor José Márcio, porque essas provocações sempre me tiram do lugar e me fazem, inclusive, dar uma reflexão para a prática que muitas vezes na correria do dia a dia fica inviável, né? E aí eu propus, né, assim, na sinopse, no convite para essa conversa, pensar como que a arte e a cultura podem continuar sendo motivo de encontros e trocas, né? Se a gente vai falar de mediações midiáticas, né, ou seja, tudo que foi transposto para as mídias do que é um fazer mediação, e aí a gente vai chegar nesse lugar, faz sentido a gente está falando de cultura, de arte, num momento em que tem tantas outras pautas duras, difíceis, dolorosas, profundamente, que nos abalam profundamente, tratar sobre arte e cultura, né? Ou seja, qual que é a potência disso? O que nos faz continuar, né? E diante de tantos desafios que a gente tem enfrentado, ou seja, pensar que a gente está mais de um ano lidando com uma pandemia mundial que se agrava ao invés de melhorar, né? Ou seja, com uma crise política que embaralha mais ainda, né, a dificuldade de um enfrentamento de crise sanitária. Qual que é o nosso papel como educadores, né? Então, talvez essas questões sejam também pretensiosas, porque eu não tenho todas as respostas, né? Eu escutando, acompanhando as falas da Inês Peixoto e da Márcia Neves, também tem, né, assim, uma angústia de tratar desse tema, ou seja, estamos experimentando
jeitos de fazer, experimentando possibilidades, mas não temos as respostas prontas, né? Ou seja, a gente conversa sobre esses processos e compartilha entre pares, né? Como pares, possibilidades, novas perguntas que às vezes nos direcionam para outros lugares. E talvez a potência de pensar boas perguntas esteja nesse lugar, né? Que outras perguntas podem me mobilizar para direções diferentes? Por mais que eu não tenha as respostas definitivas, porque também nada é definitivo, e só da gente ter a capacidade de se movimentar num momento tão duro, tão paralisante, já pode ser algo considerado uma vitória, né? Enfim, então são essas, né, assim, todo o cenário, talvez vocês já estejam tratando, né, nesses encontros todos, né, a gente está aqui para falar de que tempos emergentes são esses, então eu não vou me alongar em dar o cenário, a gente já sabe o que é o cenário, mas talvez tenha outra pergunta dentro dessas propostas que seja o que a gente já aprendeu, o que a gente descobriu nesse processo, né, que pode ser lugar de potência, que são enfrentamentos que muitas vezes estão para além de uma crise sanitária, né? Ou seja, alguns paradigmas, algumas mudanças também dão indicações de que não vão ser só pontuais, mas que elas vão ter uma vida longa, de coisas que a gente já aprendeu, entendeu que pode fazer parte do nosso cotidiano com ou sem uma crise sanitária. Podemos avançar. Eu falo muito, tá, gente? Então, eu vou construir esses espaços de conversa. Daí, para a gente começar a trocar, eu queria propor que a gente... daqui a pouco eu te peço o play, tá, Thaís? Para a gente olhar, assim, primeiro dizer que isso é uma coisa que eu me dei conta, mas pode deixar o slide, não tem problema não, tá, Thaís? Que a gente também já tem muito conteúdo na internet, né? Muitas produções culturais que estão disponíveis, né, nesse ambiente virtual e que a gente, inclusive, enfrenta o desafio de como manejá-las, né? Ou seja, o que a gente escolhe num universo de experiências. E aí eu queria trazer um artista, que é o Ricardo Basbaum. Quem é das artes já deve conhecer bem, né? Ou seja, inclusive as experiências de bienais que ele participou, já tem um trabalho reconhecido. Mas esse trabalho é de uma Bienal, que foi a 30ª Bienal de São Paulo. Esse trabalho é uma conversa coletiva que ele constrói, e eu lembrei dessa experiência, na verdade fui lembrada num encontro da REM, que eu participei, de um grupo de estudos que a gente tem sobre educação, praxis e resistências, que a gente conversava um pouco sobre as dinâmicas que a gente tem enfrentado no ambiente virtual, né? E aí um educador, que eu admiro muito, o João Paulo Andrade, que inclusive trabalha comigo, lembrou dessa performance. E essa performance, depois que a gente viu um trechinho juntos, ficou na minha cabeça. E eu queria convidá-los todos para a gente assistir e depois conversar um pouco sobre ela, como um pontapé, ou seja, para também fazer o que eu sempre faço, que é conversar sobre arte, mediar arte e cultura, e a gente sempre fica tentando encontrar alguma produção que possa ser esse motivo de dar esse pontapé da conversa. Então, eu escolhi esse porque foi uma lembrança agradável que eu tive junto com os meus colegas e pode ser um bom gatilho para a nossa discussão. Então, o convite, antes da Thaís dar o play, é que a gente se permita assistir, quem já assistiu, assistir de novo, pensando um pouco, tentando fazer conexões. Essa produção é de 2012, se não me engano, eu acho que está aí a data, acho que eu não coloquei, 2012, eu vou conferir aqui o ano, 2012, e aí o convite é a gente pensar o que tem de conexão com que relações
a gente pode fazer com o que a gente tem vivido ultimamente. Pode dar o play. Falando um pouco aqui, quebrando Vai gravar agora? Pavilhão Cecílio Matarazzo, terceiro piso, à esquerda da rampa. Confere. Quando uma conversa começa, A voz é a coisa mais íntima, porque nem o dono sabe onde ela está guardada. Quando uma voz começa? a voz é a batida do coração. Só existe enquanto acontece. Minha voz se parece com o que eu quero dizer aqui e agora. A voz, onde está? Duas ou mais vozes podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo agora. Minha voz se parece com minha boca. Com essa boca? Às vezes é uma conversa. Como a voz aprende a carregar palavras? A conversa é um tipo de música que não crê na harmonia. Conversar é a melhor forma de sair de casa. E a voz sem palavras? A head that talks is like a universe out of control. É uma palavra não pronunciada na ponta da língua De Que São Feitas essas palavras Que Saem De minha boca aqui. e Agora. A voz não, tem antes. nem depois. de Que são feitas as vozes que entram pelos ouvidos e pelos olhos. E agora? Agora. Quando eu era pequena, meu pai era colecionador de obstáculos. O caminho que eu levava para atravessar da cozinha até meu quarto era cheio de implicações físicas. Constantemente tropeçava nos aparatos de meu pai, devidamente dispostos de forma anarcometódica, tal como ele dizia. Atenção, trecho em obra. Ao ser convidado para a 30ª Bienal de São Paulo, sabia que não teria interesse em desenvolver minhas propostas de trabalho no interior das salas brancas das editoras. Depois de Minha opção, desde o início, foi localizar a intervenção junto a alguns espaços de circulação do evento, de um exercício. Escorpião, olhos de gerações. Essa proposta incorpora 2 obstáculos localizados cada um em uma lateral da peça. Vamos ao presente. Hoje, ao entrar no pavilhão de exposições da 30ª Bienal de São Paulo, exatamente no corredor esquerdo do 3º andar do prédio, após vencer o transporte, a publicidade e as disposições estacionadas no interior da projeção de Niemeyer, me deparei novamente com o escorpião. Dei um grito. O que você ouve dessa conversa? É para eu responder? Existe diferença entre o som do que você ouve e o sentido do que você entende? Pode ir? Em que você pensa quando ouve isso? É para eu responder ou Algumas pessoas falarem a mesma coisa. Uma voz entre um ouvido e outro. 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 Obstáculo. Uma voz entre um ouvido e outro. Uma voz entre um ouvido e outro. Uma voz entre um ouvido e outro. Obstáculo. Você se diz que eu te disse e responde o que me disse que eu ouvi. O que você disse, eu te disse, responde o que eu disse. Obstáculo. Obstáculo. Obstáculo.
Legal, Thaís. Acho que você pode passar um slide para mim, por favor. E aí eu queria trazer essa provocação e esquentar um pouco essa roda, abrir a roda, né? E pensar quais relações podemos estabelecer com o que estamos vivendo hoje. Ou seja, primeiro a gente pode também comentar o que vocês experimentaram com esse vídeo. E eu queria abrir o microfone. Quem se sentir confortável pode ficar bem à vontade. Olá, boa noite. Me chamo Gisele. Boa noite, Gisele. Entendo que essa obra ela está muito atual, principalmente durante essas reuniões que a gente está tendo muito online, principalmente de trabalho, em que um acaba atropelando o outro nas falas por causa dos delays, né? Que a gente tem, às vezes a internet de um tá mais atrasada que a do outro, você acaba atropelando o seu colega ali, sabe? Então, isso me remeteu a esse momento que a gente está nele em home office, né? Com essas falas nessas plataformas virtuais. É isso, obrigada. Eu que agradeço, Gisele, né? Isso, Gisele. Obrigada. Muito legal. Alguém mais? Dá tempo de ter mais escuta. Oi, eu sou Tayane. Boa noite. Boa noite, eu pensei Tayane. por esse viés que a Gisele falou também, mas eu pensei um pouco em como dentro, assim, né, do computador, do celular, do aparato que a gente estiver usando, a gente tem essa pluralidade de vozes vindo de todos os cantos e a gente não sabe em quem que a gente presta atenção, o que que a gente escuta. Às vezes elas se coordenam e falam a mesma coisa ao mesmo tempo, às vezes elas falam a mesma coisa, mas em tempos diferentes, e às vezes elas falam coisas completamente diferentes. E a gente fica um pouco no meio daquilo tudo, assim, sem saber para onde olha, o que que escuta, o que que faz agora, chega a dar uma paralisia, assim, meu Deus, não consigo acompanhar. Eu fiquei um pouco com essa percepção É isso, né? Estudo, trabalho, socialização, é tudo pela tela, assim, então não é nem só uma escolha consciente de que a gente quer estar nesse suporte, quer estar nesse lugar, como, sei lá, quem estava lá na performance escolheu estar ali e tentar prestar atenção. É só as coisas gritando ao nosso redor e a gente tentando absorver mesmo. Nossa, muito legal essa pergunta, né? Ou seja, eu escolhi estar aqui, né, acessando esse monte de informações. Em que momento que eu tenho autonomia, né, para desligar, né? Aquele momento do dia que o computador trava e você viu que tem 20 mil abas abertas, né? Ou seja, alguém mais, gente? Obrigada, viu, Tayane? Muito legal seu comentário. Eu quero falar, se puder, Luiz Alberto. Olá, Luiz. Pode falar, fique à vontade. Primeiro, é uma experiência fascinante, maravilhosa, atual, né, como vocês disseram, mas uma coisa que eu observei, né, que dentro do poema ou da fala, porque a gente nem consegue descrever o que é exatamente, né, mas tem a voz e o ouvido, aí o obstáculo, né? A voz e o ouvido, o obstáculo. E esse obstáculo, eu acho que é muito assim, eu gostei muito da palestra da Márcia Neves, né? Assim, dessa questão do inacabado, né? Um excesso de informações entre o ouvido e a voz e uma coisa inacabada, né? Eu tive essa sensação, né? E também uma coisa que eu acho muito interessante, a gente dividir uma imersão, né? De dividir esse nosso tempo através da nossa voz. Então, eu acho que isso é uma coisa assim que eu estou também aqui, vamos dizer assim, cheio de enzimas, né? Então, é isso. Obrigado. Eu que agradeço, muito legal, muito boa essa observação sobre o obstáculo, né? Um elemento que não só aparece nas falas, né? Nesse elemento da fala e do texto,
mas também na instalação, né? Não sei se vocês repararam, as grades faz parte também do trabalho, né? Os assentos e as grades. Então, eu acho que são essas interfaces, né? Quais são esses obstáculos também que na vida cotidiana, no ambiente virtual, nos atravessam, né? Dá tempo, gente, de mais alguma fala. Alguém? O Nilson. Nilson. Oi. Eu gostei Estou te ouvindo. Eu gostei muito, foi na hora que ele fala assim, conversar é a melhor forma de sair de casa. Que legal. Vou até anotar, porque eu não tinha reparado essa frase. Eu não tinha, eu juro, assisti umas 3 vezes de novo. Muito bom, Nilson. Talvez seja uma coisa boa para a gente se perguntar, né? Assim, será que esses momentos de conversa a gente se sente fora de casa? Você se sente, Nilson, saindo um pouquinho de casa? Pois é um pouco isso, sim. Eu sinto que eu estou um pouco fora de casa. Mas a gente agora, do ano passado para cá, a gente ficou muito imerso. Eu fiquei muito imerso em lives e vejo o tempo inteiro. O tempo inteiro eu fico ao vivo vendo alguma coisa. Uhum. Eu acho que aí chega até o oposto, né? Já um estresse das lives, né? O estresse desse contato acontece também, né? O excesso de contato. Eu estou vendo alguma mãozinha levantada aqui, eu não consigo ver tudo, as mãos levantadas. Mas alguém mais quer falar? Ou já conseguiu falar? Gostaria de comentar? Eu gostaria. Me ouvindo? Como você chama? Meu nome é Guilardo. Estou te ouvindo. Guilardo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Pompeia. O que eu achei interessante é que no cenário parece quase invisível, mas tem uma rede nele, parecendo uma rede de gol, de futebol, assim. Então, o que ele estabelece com o momento que estamos vivendo hoje é que a gente acabou tendo que constituir isso, né? Que é uma rede digital. Quer dizer, eu, por exemplo, estou há 1 ano e 3 meses dentro de casa, sem sair, e eu nunca trabalhei tanto, e eu nunca conversei tanto, e eu nunca criei tantas redes. Porque com o tempo todo dentro de casa, esse tempo tinha que ser dedicado a alguma coisa, inclusive para manter a saúde mental. Então, um pedaço do cenário, não é ele todo, remete a um pouco isso, da construção de redes. Que legal. E aí conecta isso também, né? Assim, como as mídias, né, e todo esse universo virtual online, também com a sua complexidade, né, nos coloca em uma outra cultura, que é a cybercultura, né? Uma cultura dessas tramas sobrepostas, às vezes boas, às vezes ruins, mas muito legal, gente. Olha, só dessas falas, que foram 1, 2, 3, 4, 5, vocês trouxeram, né, essa ideia. Eu também, só para comentar, assim, como a gente lembrou dessa performance, foi justamente no momento em que a gente, no grupo da renda, da rede de educadores, a gente conversava sobre o volume de informações que a gente acumula também nos comentários de chat, nas falas, as gravações de reunião, né? Ou seja, como que a gente também vai acumulando camadas discursivas, camadas de texto, de fala, de referências, de links, hiperlinks, né? Então, isso que a Gisele trouxe no início é bem legal, assim, de como esta intervenção, essa performance também nos inspira a pensar como que a gente também lida com esse acúmulo de vozes, né? Mesmo à distância, mesmo nos ambientes virtuais.
Tayane falou do aparato, né, o excesso de informações, como que a gente também se relaciona com esse excesso, os obstáculos e a ideia de rede, né? E a frase que eu não tinha capturado da performance, conversar é a melhor forma de sair de casa. Mas eu queria destacar, então, adorei esse comentário, gente, e também, se quem quiser comentar no chat, tá? Vamos inserir essa camada de informações também, quem se sentir mais confortável de ir escrevendo no chat, se tiver alguma ideia, quiser participar pelo chat, eu estou acessando, já que a Thaís está projetando para mim, vocês podem comentar também, tá? E me interromper, se for o caso, se alguém tiver alguma questão, uma pergunta, pode abrir o microfone e falar que a gente está fazendo mesmo um jeito de estabelecer essa roda aqui entre nós. Vou acelerar só mais um pouquinho, que meu tempo é curto. Bom, pode passar também, Thaís, por favor. O que eu queria trazer é isso, que existem alguns procedimentos que o Bas Baum utiliza na produção dessa obra que podem também nos fazer refletir um pouco sobre essa mediação cultural, como que os atores, os agentes culturais também agem de algum modo semelhante aos procedimentos que ele está trazendo ali. Essa obra que ele produz, ela é um acontecimento coletivo, feito a partir, junto com outro artista e convocando participantes, convoca as pessoas à participação, e organiza, a partir da fala desse grupo, dessa conversa, dessa aglomeração, saudades, né, de uma aglomeraçãozinha assim para conversar sobre arte, conversar sobre cultura, mas já estou me sentindo aglomerada aqui com vocês. Como que esse artista propositor está criando espaços de diálogos organizados a partir de uma proposta, né? Então, ele vai construindo esses tecidos, essa trama de diálogos com o outro e seu entorno. Então, ele convoca essas participações e essas falas fazem parte da obra, ou seja, o produto dessa conversa se organiza em falas, textos, né, o que surge ali nessa roda inicial aparece nessa apresentação final, que é o acontecimento artístico, esse produto da sua produção. Então, esse artista criador, propositor, está agenciando esse grupo e promovendo ali um acontecimento, que é esse extrato dessa produção que a gente assistiu. E aí, esse acontecimento é uma ação performativa e poética, né? O que isso quer dizer? É um trabalho em grupos sobre determinado assunto, e essas conversas se desdobram em um sentido poético, ou seja, em um sentido simbólico, que mobiliza ali aquelas pessoas em conjunto a atuar de determinada maneira. Pode passar, Thaís, vamos avançar um pouquinho, tem que acelerar um tiquitinho. E aí eu acho que essa ação performativa, né, essa ação poética, vai muito... A Márcia falou no último encontro um pouco sobre o que o Rancière traz da partilha do sensível, né? Como que esse estar em um ambiente comum, ou seja, vai produzindo, né, nessa partilha de algo em comum, essa possibilidade do visível, do audível, que pode ser dito, que pode ser pensado, e vai conformando uma comunidade de agentes que estão traduzindo essas ideias, participando delas, né? Então, ela implica em alguns pontos que eu acho que tem uma relação, e aí eu vou desenvolvendo isso com vocês, com o que é esse acontecimento da mediação cultural, né? Entendendo também aquela prática como mediação cultural, entendendo que a Márcia Neves e a Inês Peixoto trouxeram como ações de mediação cultural, né? Ou seja, talvez essa minha fala seja mais um arremate, né? Eu esteja alinhavando essas ideias que vocês percorreram nesses 2 últimos encontros. Então, para que isso aconteça, primeiro eu preciso de um ponto. Abre aí, Thaís. Eu pus um movimento nesse slide, ele está muito chique. É necessário, para que essa experiência aconteça, que o espectador esteja engajado.
E aí é uma palavra que a gente vai cuidar um pouco e pensar o que é esse engajamento, né? Lá na descrição da atividade de hoje, eu falei, novos e velhos engajamentos, é algo que eu e os meus pares temos discutido muito, né? Ou seja, o que muda quando você deseja a participação do público e deseja que ele esteja envolvido, né? Assim, esteja fazendo parte daquilo. Em que momento que eu percebo que ele de fato faz parte, né? E o que muda quando é o ambiente virtual, né? Então, isso é muito importante, que esse público esteja realmente envolvido. Aí, Thaís, abre mais uma para nós. Esse mediador, no caso o artista, ele conduz, ou seja, ele está propondo um determinado agenciamento que diz sobre um acontecimento de espaço-tempo, espaço-temporal. Ele está controlando o tempo dessa experiência, é ele quem conduz esse tempo. E a questão do tempo também é algo que, na experiência presencial, nos encontros que a gente promovia, sejam teatrais, de dança, de arte-educação, na vida cotidiana, nas praças, né, nos espetáculos, tem um controle de tempo de uma experiência da presença física um pouco mais dilatado, né? E alguma coisa acontece de modo diferente quando a gente está no ambiente virtual, né? Porque também eu controlo o tempo dessa experiência, mas o engajamento, eu não tenho resposta, né, se esse meu público está realmente engajado, né? Como que eu descubro se vocês estão comigo nessa conversa, né? Seja, que recursos que eu estabeleço para pensar que eu não estou sozinha aqui falando e que vocês estão comigo trocando, né? À medida que eu proponho um discurso e vocês me devolvem algo, e aí eu rearticulo essa minha ideia proposta inicialmente a partir do que a gente está tratando em comum. Avança mais um, Thaís. Eu tenho que acelerar, já estou avançando no meu tempo. Porque também existe a questão da exposição, ou seja, esses sujeitos que se propuseram nessa experiência a participação, eles estão se expondo, eles se expõem a um acontecimento, né? Eles estão sujeitos a esse acontecimento. E muitas vezes ele é imprevisível, tem um caráter de imprevisibilidade do acontecimento dessa mediação, de forma mais ampliada, que gera insegurança. E aí eu estou trazendo toda essa reflexão para a gente sempre ir tocando no que os fenômenos desses acontecimentos em outras mídias, né? Pelo ambiente virtual, especialmente, né? Como a gente está aqui hoje, pode ser uma boa reflexão. Então, essa experiência me faz pensar nesses 3 âmbitos e que tem muito a ver com as minhas reflexões sobre o que é esse exercício de pensar os encontros, né? Promover essas experiências e acontecimentos comuns com públicos a partir e pela arte e pela cultura. Pode avançar, tá? Então, quando a gente trata disso de acessar dispositivos, né, ou seja, eu vou ler esse trechinho que eu acho bem importante, assim, comunicar-se com o outro e com o mundo, estabelecer relações de troca, exige muito mais do que acionar dispositivos, né, no caso, o dispositivo presencial de promover esse encontro, né, desse acontecimento. Exige transformar-se constantemente ao estar em contato com os mecanismos poéticos, ou seja, criar condições para que experiências comunitárias se exteriorizem. Ou seja, não adianta, né, não posso dizer que faço mediação se eu aciono um bom dispositivo e ele não está disposto a se modificar a partir da participação comunitária desse público, dessa presença, para que as coisas em si aconteçam a partir dali. Gente, se alguém quiser, assim, Pompeia, do que você está falando, pode perguntar e acionar o chat, levantar a mão, abrir o microfone, tudo bem? Vamos mais um pouquinho para frente. Vamos?
Acho que não estou vendo. Avançamos? Enquanto chega o slide, eu não estou vendo ainda, mas eu queria trazer um pouco essa ideia de mediação cultural, né? Ou seja, como que a gente experimenta uma ideia de mediação cultural em um ambiente virtual, né? Será que muda alguma coisa? Ah, já estão na tela. Eu que estou atrasada, então ótimo. Então, a mediação pode ser entendida. Isso é um trechinho que eu tirei da minha dissertação, que depois eu posso disponibilizar o link se alguém tiver interesse. Eu trato da mediação cultural a partir de experiências práticas de uma forma bastante ampliada. E aí, assim, o termo mediação já é um termo bem complexo, porque ele sozinho significa 1 milhão de coisas. Mas se a gente põe mediação cultural, ele vai tomando uma forma mais específica. Então, a mediação pode ser entendida como um processo com a qual atuam sujeitos e organizações em âmbito institucional ou extra-institucional, ou seja, nas organizações ou fora dela, em ações individuais ou coletivas. Manifesta através de práticas diversas, delineadas por concepções e forças políticas de seus espaços, produzindo movimentos ou transformações nos elementos das redes de relações. Ou seja, ela também pode modificar a si mesma como um exercício, né, também. Avança um tiquinho para mim, Thaís, por favor. Não sei se vocês estão vendo o seguinte. Isso. Pode abrir uma caixinha para nós. Mas, para ela deixar de ser tão genérica, né, essa ideia de mediação cultural, que é isso, um acontecimento, ele tem alguns objetivos, né? E ele tem uma dessas missões restaurar esse vínculo social, né? Isso que está muito em voga, né? Do decolonial, dos outros saberes, né? De que modo esse intuito da mediação cultural rompe com abismos historicamente construídos, né, de uma ideia de cultura erudita, de uma cultura boa e outra ruim, do que é do povo, do que é popular, o que não é, enfim. Então, também tem esse espírito de simplificar, de dar uma forma acessível a toda e qualquer atividade cultural que a gente queira mediar. Pode levantar mais um pouquinho, querida. Não sei se vocês já estão vendo, mas o seguinte é isso, ela realiza trocas, né? E essas trocas, elas não são só uma via de mão dupla, né, que vai e volta, elas também movimentam os interesses, elas avançam, né, nessa relação das diferenças, elas compreendem as diferenças, cuidam dela, lidam também com os conflitos. Pode avançar mais um pouquinho. Vou dar uma acelerada. Essa terceira que uma fala que só um extratozinho da invenção do cotidiano, do Michel de Certeau, que é essa ideia que a mediação atua na ordem estratégica e na ordem tática. Basicamente, de modo mais simplificado, é falar que ela atua nas estruturas das organizações, nas estruturas que já são hierárquicas, impostas socialmente, culturalmente, mas também lida com essa tática que é comunitária, ou seja, essa ordem de fatores que implicam nos atalhos, nos desejos das pessoas que participam, né, nessas vontades e saberes que não estão na ordem do previamente postulado. Podemos avançar mais um pouquinho. E aí vem os desafios da mediação, em oposição também a essas propostas de uma mediação cultural, essa diferença de engajamento ou participação, né? Assim, como a partir do momento que nessa trajetória do que a gente já aprendeu a produzir, e no início da pandemia foi esse sufoco para produzir uma série de atividades virtuais, encontros, palestras, conversas, produções audiovisuais, versões, né, adaptações das nossas ações presenciais para o ambiente virtual, também tentando engajar públicos, né? E aí não só num sentido de participação, mas no sentido
dessa cybercultura, ou seja, como que a minha página do Instagram está engajada com um determinado público, né? Se o museu já não tinha participação e engajamento no presencial, né? Qual foi o desafio dele nas redes sociais? Ainda maior, né? Então, todos esses, talvez as dificuldades que os espaços culturais já tinham, né? De contato e relacionamento com seus públicos ficou ainda mais escrachado, né? Ou seja, também foi um movimento em que as instituições se viram obrigadas a sair de uma determinada estagnação em relação ao desenvolvimento da tecnologia, né, comunicacional, principalmente. E aí vimos e vivemos e vivenciamos muitos conflitos sobre esse limite tênue do que é uma propaganda e do que é um desejo de levar uma informação processada, de simplificar, de dar acesso a um conteúdo, né? É um limite tênue, e aí o cuidado também, né, assim, de dar uma reflexão contínua sobre essas produções, né? Em que momento que a gente está produzindo, de fato, um conteúdo potente, informativo, crítico, que dialoga, que busca uma abertura com os públicos, em que momento que a gente só está divulgando a instituição ou o nosso próprio trabalho. Não quer dizer que uma coisa ou outra estejam erradas, o que a gente não pode é achar que uma coisa é a outra e vice-versa. Então, talvez aí seja a nossa maior dificuldade atual, né? Entender como que essas produções são lidas, né? São processadas, são trabalhadas, são divulgadas, enfim, uma série de questões aí, só isso dava uma nova conversa. Mas só levantando os pontos, né? Pode levantar, Thaís. E aí eu trouxe uma ideia, isso da atenção e da presença, né? Ou seja, como que o ambiente online virtual muda o nosso estado de presença, né? Assim, a nossa atenção. Eu trouxe essa referência do Yves Citon, que ele vai falar desses ambientes atencionais, né? Ou seja, como que a gente pensa também uma ecologia da atenção, porque ele vai tratar da atenção não só como o olho que vê e processa essa informação, mas como um corpo todo que se faz presente a partir das relações de afeto, né? Como que esse plano dos afetos e esse campo multissensorial faz com que a gente esteja presente ou não, atento ou não. E o ambiente virtual trouxe uma nova dificuldade, que é como que eu coloco esses corpos aqui presentes, né? Os ouvidos presentes, afetados, né? Como é que eu sensibilizo outras partes do seu corpo, né? Talvez a Márcia e a Inês tenham experimentado um pouco esse exercício, né? De movimentar um pouco outros sentidos dessa atenção, que não se dá somente por um olho que vê e lê, né? E acessa. Pode avançar, querida. Eu não estou vendo, mas talvez vocês estejam vendo. Aí um fator que é o principal, que é isso, o acesso aos recursos tecnológicos e a desigualdade de acesso. Esse talvez seja o principal desafio de todas as instituições e produções culturais que estejam tentando adaptar-se ou adaptadas ou em diálogo com esses encontros virtuais, que é não só os educadores se adaptando aos recursos tecnológicos e muitas vezes tendo pouco acesso a esses recursos, mas os públicos, que até a Inês comentou, né, uma coisa que já era desigual, o acesso torna-se ainda mais desigual, né, ou seja, quem é essa parcela da população que está acessando, que tem os recursos necessários de dispositivos e internet para acessar esses conteúdos, né, então eu acho que aí está uma implicação social que é um obstáculo real, grave, né? E a gente pensa, inclusive, nas ações que a gente realiza dos espaços culturais, dos projetos de arte e educação, a grande quebra que tem das escolas públicas que a gente atende, que teoricamente seriam 40 alunos num grupo e conseguem chegar a apenas 10, às vezes menos que isso, né? Então, isso é um obstáculo, sim, né? Físico, real, social, que a gente enfrenta. Pode avançar um pouquinho mais, Thaís?
Daí, esses são assim, os tópicos desses desafios, que são os principais, né, assim, que a gente já foi tratando aos poucos, só para demarcar um pouco o que é esse domínio de um capital cultural, quando a Gisele fala lá no início, né, desse excesso de informações, e depois a Tayane fala de como que a gente lida com tanta informação. E talvez isso, como que a gente maneja todo esse conteúdo, gere, né, cria curadorias desse conteúdo, seja de fato essa relação com esse capital cultural, né, o que a gente está dando acesso, dando visibilidade diante de um mundo de milhões de ofertas, né. Quando o educador também está apropriado dessas tecnologias, utiliza desses recursos para promover estados atencionais, ambientes atencionais, né, assim, afetar o corpo desse sujeito, convocar a uma presença, né, controle do tempo, adaptação das experiências, né, o que acho que a Aguilardo trouxe, né, dessa cybercultura, como que a gente também entra num universo que tem outros hábitos, que tem novas formas de pensar, ou seja, transforma a nossa racionalidade, né, do que era um trabalho diretamente presencial, né, muito objetivo ao encontro desses grupos, ao calor dessas presenças, para as participações em fóruns, em chats, uma participação que só escuta, uma participação que não tem cara, né, uma participação que não quer se expor, mas está ali de alguma maneira. Que maneira é essa, né? Só avançando mais um pouquinho, que eu já estou atrasada. Daí, pessoal, eu queria trazer um texto, na verdade, que eu indiquei no material, que é um único texto muito simples, que é de um pensador da cultura fundamental, que é o Jorge Yudsi, que ele vai escrever no finalzinho do ano passado um texto sobre 3 experiências que ele chama de laboratórios culturais cidadãos, né? O que ele está pensando, assim? Eu acho que resume um pouco o que eu tenho entendido como o que pode ser um acontecimento, um encontro, né? Assim, qual que é a potência de estarmos juntos, falando sobre arte, produzindo conversas, né? Estabelecendo essa forma de sair de casa a partir da conversa. E aí ele vai, a partir dessas 3 experiências, falar da construção de laboratórios culturais cidadãos, né? Isso é muito bonito, porque ele vai dizer, primeiro que, pode abrir um pouquinho, pode abrir os 3 de uma vez, Thaís? Que laboratório é essa ideia de experimentação, né, assim, essa performatividade que eu falei no início, é isso, como que a gente também testou muita coisa que deu errado, testou muita coisa que deu certo, reorganizou as nossas práticas 1 milhão de vezes para tentar acessar, para tentar se comunicar melhor. Essa ideia do cultural, que inclui a vida cotidiana, é o simbólico em todas as suas dimensões. Então, é impossível a gente não abordar ou não falar do que a gente está vivendo hoje, mesmo que seja a partir de uma obra de arte, de um espetáculo de dança, de uma ação teatral, de uma intervenção de música. Então, isso também é muito potente, porque nós, educadores, mediadores culturais, também estamos tratando com a população em geral, que inclui a nós mesmos, somos também públicos da cultura, né? Então, a gente está imerso em todas essas coisas. E aí, essa noção de construir laboratórios culturais cidadãos dá uma potência da gente construir novas institucionalidades, né? Assim, essa ideia de que são laboratórios que estão experimentando formas mais porosas de lidar com as contingências, né? De lidar com os problemas, né? De tratar deles através da cultura, não que a gente tenha essa missão de cuidar disso, mas a gente está tratando do simbólico, das subjetividades, né? Inevitavelmente, somos sujeitos que estamos também implicados na nossa comunidade, no nosso ambiente cultural, né?
Então, eu queria trazer um exemplo disso que eu estou falando, né, que também, só para dar uma ilustrada, pode avançar, querida. Eu tenho acompanhado, né, assim, desde minha pesquisa do mestrado, o Espaço Comum Luz Estrela, e eles têm uma trupe teatral, né, um grupo de teatro que é muito potente, né, e eles, no início antes da pandemia, eles tinham um projeto cultural, um projeto do Fundo Municipal da Cultura de Belo Horizonte aprovado para fazer um musical junto com a comunidade de Vila Aparecida, onde eles tinham uma série de oficinas que iam acontecer. E quando eles começaram as oficinas, conseguiram um local para praticar essas oficinas com a comunidade, né, reuniram pessoas interessadas em participar desse musical, da construção desse musical, veio a pandemia e deixou eles assim fora do lugar, assim como todos nós, nos nossos trabalhos individuais ou coletivos ou institucionais, pensando o que a gente faz agora se a gente está impedido de realizar o objeto inicial desse projeto, né? E aí, eles queria, inclusive, agradecer ao Matheus Gepeto, que foi meu interlocutor aí com a trupe, que me narrou um pouco como foi esse processo de construção do Becos Sonoros, que é essa apresentação que a gente vai ver, nesse processo pandêmico, né? Então, eles se enfrentaram desde o início da pandemia. Então, ele narra que eles ficaram 3 meses sem saber o que fazer, mas promovendo encontros semanais com essa comunidade e com a trupe, né, com os atores, tentando estabelecer uma conversa e imaginar que possibilidades que haveria de realizar mesmo o objeto inicial, que era um espetáculo. E daí eles se utilizaram isso, foram aprendendo os recursos, grupo de WhatsApp, muito importante para manter essa comunicação com a comunidade, os Google Meets da vida, os Tumblrs para unir as tarefas que eles iam desenvolvendo. Eles foram, assim, aos poucos, produzindo conteúdos, tentando imaginar ainda assim, daqui a pouco vai melhorar, e a gente vai conseguir fazer o espetáculo, se encontrar presencialmente, né? Até que chega um momento, e que todos nós vivemos isso em alguma situação, de entender, olha, não vai mudar tão cedo, né? A gente precisa encontrar outras soluções e outras práticas. Então, eles, ao invés de um musical, eles começam a construir um experimento radiofônico. E aí o que eu trouxe um dos desafios que eles tiveram foi, de fato, como que, apesar de funcionar todos os recursos midiáticos e os encontros, em determinado momento houve alguma evasão, justamente porque é cansativo, né? Você chega a uma determinada exaustão dessa participação, mas mesmo assim eles conseguiram chegar até o final, né? Produziram uma série de episódios desse experimento radiofônico, e aí eu queria isso, especialmente porque eu estava falando isso do cotidiano atravessado, né, essa mediação cultural, como que eles trouxeram, a partir dessa iniciativa teatral, pautas da própria comunidade, né, ou seja, inspirado em algumas obras da Maria Carolina de Jesus e a Conceição Evaristo, como que esses temas também foram sendo trabalhados nessas criações teatrais, corporais, sonoras, e desenvolvendo um produto final nesse experimento pandêmico aí. Então, eu queria assistir com vocês um trechinho rapidinho. Eles cederam para nós, então chama Experimento Radiofônico Teatral, chama tudo isso. Pan-apocalíptico, dos resquícios da civilização pós-pandêmica no novo normal reinventada, uma trilogia em 4 capítulos, realizada pela Trupe Estrela, do Espaço Comum Luz Estrela, e Vila Aparecida, através do Fundo Municipal de Cultura da cidade de Belo Horizonte, aqui eu não consigo enxergar os nomes delas, mas eu vou recuperar aqui, dirigido pela Marina Viana e Sérgio Nicásio. Só para dar os créditos, que eles arrasam muito. Aí pode dar o play para a gente ouvir. E a falta que o pão e a água faz, essa notícia não vão dar nos jornais.
E a falta que o pão e a água faz, essa notícia não vão dar nos jornais. Pelo morro vem mais um trator, derrubando tantas casas de amor. Olha só os meninos vadios, brincando com suas vidas que têm brios. E a falta que o pão e a água faz, essa notícia não vão dar nos jornais. E a falta que o pão e a água faz, essa notícia não vão dar nos jornais. Se vocês não vão nos dar condição, que estado é esse? É estado de exceção. Se vocês não vão nos dar condição, que estado é esse? É estado de exceção. E a falta que o pão e a água faz, essa notícia não vão dar nos jornais. E a falta que o pão e a água faz, essa notícia não vão dar nos jornais. O trator tira mais uma casa ao lado e o homem rico fica endinheirado. Enquanto isso o pobre, o coitado, fica por aqui tão condenado. E a falta que o pão e a água faz, essa notícia não vão dar nos jornais. E a falta que o pão e a água faz, essa notícia não vão dar nos jornais. Escrevivências e cadernos largos, nossa voz vai ser ouvida em um estalo. Escrevivências e cadernos largos, nossa voz vai ser ouvida em um estalo. E a falta que o pão e a água faz, agora vai estar nos jornais. E a falta que o pão e a água faz, agora vai estar nos jornais. Vão estar estampadas nos jornais. Vão estar estampadas nos jornais. Esse é um trechinho, então, que a trupe cedeu para a gente ver aqui. Essa produção audiovisual também é parte do processo. Eu deixei um link com uma reportagem que tem também um trechinho da rádio, e aí é um pouco mais complexa, dá para vocês acompanharem melhor, quem tiver interesse em assistir. Gente, só para encerrar, eu queria só dar uma palhinha, eu calculei um pouco mal o tempo, talvez eu tenha sido um pouco gananciosa aqui, de trazer muitas questões para vocês. Tem algum microfone? Sou eu? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Pode avançar, Thaís, o slide. Eu não podia deixar de falar um pouco sobre o meu trabalho atual, que como coordenadora pedagógica do programa educativo, CCBB Educativo. Estamos ouvindo, que bom, Tayane, obrigada. Junto com uma equipe maravilhosa de educadores, com uma coordenação nacional da Valquíria Prates. E aí eu queria só arrematar com algumas questões que eu também tenho vivido na prática, junto com os meus colegas. Vocês estão vendo aí o slide dessa imagem? Queria só trazer algumas questões que estão relacionadas isso à mediação cultural em museus e centros culturais, no caso um centro cultural, que está em 4 cidades diferentes. Se a gente pode falar de algum ganho nesse processo todo, é de fato a união dessas equipes educativas que hoje conseguem, graças a essa possibilidade desses encontros virtuais, atuar de forma mais integrada, né? Isso foi para nós um ganho muito grande, de multiplicar essas trocas dessa rede de educadores, de experiências diversas, né, em cidades muito distantes umas das outras. E eu trouxe um recorte muito específico, que são as visitas agendadas com grupos, né, para instituições ou grupos, que antes eram o nosso maior público presencial, e que
não pode mais visitar os espaços, né, nesse momento. Eu trouxe essa imagem com o Jean, que é um educador aqui do Rio, o Jean Carlos Barbosa, só para a gente ver qual que é essa nova dinâmica de reabertura dos espaços, né? A gente também experimentou muitas coisas nesse ano passado, de possibilidades do virtual, enquanto as instituições estavam fechadas, e essa reabertura gradual também foi um grande desafio, especialmente essa imagem aí mostra o Jean todo paramentado, né, ou seja, máscara, face shield, distanciamento social, um grupo muito pequeno de pessoas, é isso só que tem acontecido presencialmente, né. A potência desse encontro mesmo tem acontecido, pode avançar, Thaís, por favor, slide, nas visitas para grupos e instituições, né? Então, a gente muda, né, daquele volume intenso de crianças circulando pelos espaços, jovens, adultos, idosos, dessa diversidade de presenças mesmo, para as caixinhas do Zoom, né? E aí, num desafio de experimentar como que a gente pode transformar, de fato, o nosso trabalho nesses ambientes em laboratórios culturais públicos, né, em laboratórios culturais para as pessoas, né, para essas pessoas também enfrentando os desafios que esses grupos nos trazem, né, que são dificuldade de acesso, né, que é o manejo dessas tecnologias, né, enfim. Pode avançar a imagem, que ela é um pouco ilustrativa, só para dar essa dimensão dessa experiência, que é muito similar ao que a gente está vivendo aqui também. Avançar mais um pouquinho. Isso, só para vocês terem uma ideia, né, também, assim, como que a gente foi experimentando essas multimídias, né, de imagem, vídeo, som, todos os recursos que a gente tinha disponível, não só das exposições em cartaz, que algumas delas produziam, inclusive, visitas virtuais, né, tours pela exposição. No nosso caso, a gente foi entendendo que os dispositivos não eram suficientes para construir esse espaço de conversação, que a potência, de fato, estava em como a gente convocava essas presenças, né? Como que a gente estabelecia espaços de diálogo, mesmo com as dificuldades tecnológicas, motivadas também para iniciar uma conversa, né? Como que a obra de arte, a experiência cultural em um ambiente, mesmo virtualmente, pode ser uma inspiração para a gente processar tudo que a gente está vivendo no cotidiano. Como que essas coisas se atravessam? Vida e cotidiano, né? Então, pensar o que a gente pode aprender com essas imagens, com acesso a essas imagens e conteúdos de diversos multimeios, podem ser potentes, né? Então, é só para ilustrar um pouco, assim, como que a gente tem tratado essas... produzindo também experimentações que envolvem essa ecologia das atenções, né? Como que a gente coloca o corpo presente, ativa essas crianças a falarem, a se comunicarem conosco, a darem suas impressões, conduzir mesmo a aproximação, e a gente tem entendido, e muito inspirado no que a Valquíria Prates nos traz, também como desafios, pensar o simples, né? O que é o simples? E talvez o simples seja nessa conversa sobre o cotidiano, né? Entendendo que essas pessoas estão saindo dos seus trabalhos, saindo dos seus ambientes comuns, das suas aulas, para se encontrar conosco para algum acontecimento. E aí, o que acontece nesses encontros, né? Pode avançar um pouquinho, Thaís. Outra dificuldade também que a gente teve, assim, não só em relação ao acesso, né, é o domínio não só sobre o tempo, mas a gente não controla o que cada um experiencia, né, assim, claro, isso é impossível também, porque cada um é um indivíduo que está ali, um espectador que está dialogando e traduzindo a sua maneira. Mas na experiência presencial, além do controle do tempo, espaço-temporal, a gente via coisas juntos, simultaneamente. A gente acha que está simultaneamente, mas às vezes a pessoa está vendo numa tela muito pequena e não está acessando a imagem. Às vezes a pessoa está vendo
atrasado, né? Assim, às vezes a imagem dela trava, então é um pouco dessa sobreposição de imagem, som, vídeo, áudio, internet falhando, o vizinho latindo, o cachorro do vizinho latindo, né? Assim, uma série de intervenções que também atravessam. E, inevitavelmente, é o nosso próprio cotidiano atravessado dessas experiências que poderiam ser particulares em outras situações, mas se tornam outras experiências. Então, a gente também não domina isso, se o áudio está chegando para todo mundo, se todo mundo me ouve, se todo mundo vê a mesma coisa que eu ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, estou vendo a imagem com atraso, né, que a Thaís está projetando, depois de um tempinho que chegou para mim. Então, são diferenças que mudam a forma como a gente experiencia e se relaciona com esses acontecimentos. Pode passar, querida. Na sequência, eu trouxe um pouco dessa experiência do chat, né, que tem sido algo muito potente nas discussões que eu tenho participado também como público, como educadora, junto com outros pares, de pensar a potência de colecionar esses registros do chat, né, para além do respondido, que outros recursos a gente tem, além da voz e do áudio. Escrever um texto, participar de uma proposta de um aplicativo que coleta respostas, né, e que não diz quem falou o quê, e aí eu me sinto um pouco mais livre de dar a resposta, enfim. 1 milhão de recursos que estão aí disponíveis, mas que a gente precisa entender para que eles servem, em que momento eles podem ser praticados, e isso é o exercício cotidiano da experimentação, tentativa e erro, né, dá certo, não dá, o que o meu colega fez, o que eu estou produzindo agora, né, enfim, ver esse 1 milhão de coisas produzidas relacionadas ao tema específico da arte e educação, tem muito material, inclusive eu coletei alguns e disponibilizei para vocês olharem, se apropriarem dessas práticas também. Por fim, eu só queria mostrar o nosso site, que tem sido uma grande potência para nós também, sabe? Esse último slide é só para encerrar. Eu vou colocar até aqui para vocês, CCVV Educativo. Eu queria convidá-los a visitarem ccvveducativo.com. Eu pus aí só uma imagem, um print do site. O programa CCVV Educativo, né, a gente realizado pelo JACA, Centro de Arte e Tecnologia, está há 3 anos desenvolvendo esse programa, né? E quando a pandemia chegou, a gente começou a olhar para esse site de um jeito diferente, assim, vendo a potência que tinha ali em uma série de processos que a gente tinha construído anteriormente e que muitas vezes a gente fazia assim, vamos fazer porque tem que fazer, né? Depois a gente entendeu que aquilo era o nosso tesouro, né? Os produtos das nossas práticas, produtos da nossa experiência, vídeos de encontros, relatos de educadores, materiais educativos disponibilizados em PDF. Então, agora, aos poucos, a gente está dando uma carinha para o site, que ele está cada vez mais prazeroso de visitar, mais prático, né? Mais inteligente de encontrar as coisas. E tem sido muito bonito como ele é o elo que une as 4 cidades, né, nas práticas. E aí a gente consegue acessar atividades de todos os lugares, né, que estão sendo produzidas em conjunto, atividades que educadores de praças diferentes fazem em conjunto. Então, tem sido um ganho para nós, assim, entender que agora a gente também tem mais produtos, né, nesse site, pílulas, pequenas experiências nas exposições gravadas pelos educadores, práticas de lugares de criação gravados também, convidados que têm as suas atividades gravadas. Então, essa sobreposição de experiências, né, uma série de camadas que vão se acumulando nesse site, vão construindo uma memória do nosso fazer. E talvez isso seja também algo que veio para ficar, né? Assim, nosso trabalho presencial com os públicos, como educadores e mediadores culturais, tinha um caráter tão efêmero, né? Assim, de um acontecimento único, mas que se perdia no tempo, né? E agora a gente entende da potência desse acontecimento, né? Assim, permanecer um pouco mais, né? Especialmente quando esses ambientes informacionais estão mais estruturados para receber esses dados, né?
Então, o que acontece nessas visitas, como que a gente coleta, registra, entende esses processos, né? O que a gente produz de cada exposição, como que a gente reúne isso no site também, tem sido um desafio educativo e institucional, mas também comunicacional, né? Então, nunca os programas, os educadores, os mediadores culturais estiveram tão visíveis para as instituições, né? Tão relevantes no seu fazer para o que é uma prática institucional comunicativa, né? Então, talvez tenha sido ou está sendo, né, uma oportunidade das ações educativas serem vistas com outro, apesar de todas as dificuldades que o setor tem enfrentado, né? Espero e torço para que as instituições estejam vendo a potência que os mediadores culturais têm em produzir conteúdos de qualidade, potentes na construção de diálogos e estabelecendo trocas verdadeiras com seus públicos, por mais que sejam espectadores à distância, que a gente nem conheça. Então, convido vocês a verem o nosso site, acessar os relatos, e com isso tudo, né, assim, trazendo um pouco essas 3 experiências aí diferentes, eu encerro o meu falatório. Falei demais, me desculpem, mas eu tive uma missão difícil, que foi trazer um pouco da complexidade do nosso trabalho. Eu até coloquei aqui no final uma série de questões que eu não dei conta de todas elas, e acho que a gente pode construir outros espaços de conversação juntos para trocar mais depois, porque é um tema que é muito caro para mim, e imagino que para os educadores que estão aqui presentes também. Dá tempo de perguntas, né, Thaís? Desculpa, falei muito, gente. Sim, dá tempo. Quem quiser colocar aí no chat, a gente também está recebendo as perguntas pelo WhatsApp, lá a gente cola aqui no chat para a Pompeia. Se alguém quiser também, né, Pompeia, abrir o microfone, a câmera e perguntar. O microfone é mais gostoso. Mas pode chamar no chat também, gente. Oi, Pompeia. Olá. Oi, tudo bem? Eu vou até abrir minha câmera aqui para te ver um pouco, porque você me inspirou. E o colega falou uma coisa que eu não tinha prestado atenção, que a gente está correndo quanto tempo e não pode mais conversar, né? Nessas reuniões, você correu aí, trouxe muitas ideias muito legais, como sempre, mas eu vou falar de uma experiência minha essa semana, como educador, né, que me levou também a pensar em outras coisas que a gente não tem falado, que são nas novas responsabilidades, né? Essa semana eu estava dando aula, né, pela internet, no curso de música, e uma criança, uma adolescente entrou e falou assim: olha, eu não posso começar a aula agora porque o meu irmão está sentindo alguma coisa muito ruim aqui, eu não sei o que é. Aí eu perguntei, mas o que é que está acontecendo? O que ele está sentindo? O joelho dele deslocou, uma coisa assim, ela não sabia como lidar, estava sozinha em casa. E eu fui orientando ela, né? Não, vamos tentar descobrir, estou olhando aqui no YouTube, a gente vai esperar a aula. E eu percebi que, assim, ao mesmo tempo que a gente está fazendo um grande avanço, né, alcançando pessoas de maneira muito diferente, a gente também está assumindo outras responsabilidades, né? Tem outros desafios e outras questões éticas que a gente precisa trazer para a discussão. Era só isso meu depoimento. Que bom ver você aí brilhando. Obrigada. Eu gostei muito, tá? Um abraço para você. Não, é muito sério, né? Assim, toda essa... os limites da mediação cultural, né? Quando a gente fala do simbólico contendo a vida comum, a vida cotidiana, a gente não é até difícil, né? Qual que até onde a gente pode ir, né? Como educadores, como mediadores culturais, diante de situações que estão, de fato, fora do nosso alcance, né? Então, a gente já teve situações de isso, a escola cancelar porque está tendo tiroteio na escola, né? Assim, a gente está literalmente dentro da casa das pessoas, né? Assim, de algum modo acompanhando o que está acontecendo ali também, né? Então, e isso porque a gente está falando de encontros pontuais da cultura, né? Ou seja, de ações que não são continuadas assim como os professores têm enfrentado. Então, é um problema social, estrutural, né? Que está
está aí latente na nossa sociedade, e de fato é muito complexo, inclusive para a nossa saúde mental também, né? Assim, todos estamos também muito fragilizados com tudo que tem ocorrido, né? Então, como que a gente estabelece uma rede segura, confortável de conversação, mas que estabelece seus limites, né? Eu acho que isso é muito importante, assim, da gente nomear até onde a gente consegue ir, dar nome, né, aos processos que estão ali propostos e controlar, de fato, essa experiência dentro dos limites do que a gente está se propondo, que é a experiência com a arte, com a cultura, para tratar um pouco essas subjetividades. Mas diante das fragilidades todas, realmente, em alguns momentos, tem que ter um jogo de cintura e encontrar alternativas, né, de buscar responsáveis, de ter, enfim, encerrar, se for o caso, a atividade. Depende de cada experiência e o controle que se tem daquele ambiente, né, virtual. Mas é muito delicado mesmo. Aposto que todos nós, qualquer um de nós, vai ter alguma experiência para contar, assim como o que você trouxe, né, assim, e isso é muito triste, né, assim, a gente tem vivido situações muito dramáticas. Não sei se eu te respondi ou se eu só coloquei mais questão junto, mas eu acho que está junto com os problemas tecnológicos e de acesso, né? A nossa vulnerabilidade social também está exposta. Mas mais alguma pergunta? Não sei se temos tempo. Eu queria fazer uma pergunta. Eu sou o Jean, eu tenho o prazer de trabalhar com Pompeia aqui no Rio de Janeiro, e a minha pergunta vai muito referente à formação. Eu acho que esse campo virtual que nós estamos hoje muito acostumados, de certa forma, né, por obrigação a estar praticando e atuando, ele acabou demandando certas especificidades de atuação, certas especificidades de uso do equipamento, e novas formas também de formação. E aí eu queria minha pergunta é referente a isso. Como é que você pensa que as formações atuais, elas têm que ser pensadas, o que é que elas têm que pautar também para que elas sejam cada vez mais contemporâneas e efetivas com os nossos diversos públicos e essas várias camadas que nós estamos acessando? Uhum. Eu acho assim que, no fundo, a responsabilidade formativa, né, assim, do educador e mediador cultural sempre foi muito próxima dessa autonomia, né? Então isso, a gente, como educadores da cultura, mediadores culturais, nos é exigido, para a gente dar conta de continuar trabalhando com isso, que a gente esteja em constante formação, em constante aprendizado do que é o nosso próprio fazer, né? E mais do que em qualquer outra situação, a pandemia trouxe uma exigência de um novo universo, né? Assim, então, eu fico pensando que sim, uma responsabilidade nossa de nos adaptarmos, né? Infelizmente, as condições não estão fáceis, né? Para a gente se capacitar, para a gente se organizar diante disso tudo, com todas as deficiências laborais, né? Falta de trabalho, de recursos e tal. Mas, por outro lado, felizmente, já existe muito conteúdo disponível gratuitamente na internet, né? Mas eu acho que o que está em jogo aqui para esses desafios de hoje, talvez seja a entender os mecanismos do ambiente virtual, né? Ou seja, qual que é a nossa responsabilidade diante desses recursos de manejá-los ao nosso favor, né? Assim, e esse manejo está ligado a um capital cultural, um capital tecnológico, né? Ou seja, entender esses recursos, como funciona, que horas eu uso cada coisa, né? Porque, de novo, não só acionar esses dispositivos e interfaces não resolve o nosso problema da presença, né? De alcançar, de fato, esses sujeitos, estar com eles e estabelecer essas comunidades de conversação, de tradução, de troca. Também não sei se te respondi, Jean, mas
É uma direção aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Mais alguém? Tem um comentário no chat da Tayane. Não sei se você chegou a ver, Pompeia. Não, vou ler. A Tayane diz: eu só tenho a agradecer, sou apaixonada por mediação, tenho muita vontade de pesquisar isso no mestrado e já tive muitos insights com a sua fala. Obrigada mesmo. Poxa, Tayane, eu que agradeço. Estou super à disposição para conversar mais. E tem muitos educadores aqui, certamente, prontos para a prosa, né? Te convido também a visitar a rede de educadores de museus de Minas Gerais. Sei que os outros estados têm redes muito potentes também, que estão discutindo mediação nesses espaços, né? Pode ser um bom começo. Se você quiser, está super convidada. Eu tenho uma super curiosidade dentro disso, eu estava aqui ouvindo, achando tudo genial, aí eu fico pensando no momento, nesse instante em que estão todas as redes sociais. Eu sou artista, tá? Deixa eu só dizer, eu sou artista. De alguma forma, colocar meu trabalho na rede tem sido a maior tarefa que eu acho que eu já vivi aos meus 62 anos. Tem sido bem difícil. E aí eu fico vendo a força midiática de um programa como o Big Brother, que nesse instante colocou uma pessoa com 28 milhões de seguidores e que ela sozinha tem, nesse instante, a empresa ou todo o capital do Brasil em cima dela, independente disso. E aí tem a velocidade com que isso tudo acontece. Aí eu fico pensando assim, como pode, por exemplo, você olhar conteúdos tão geniais e a gente ter tanta dificuldade de fazer comunicar? Onde a gente erra? O que é que nesse instante as pessoas desse país chamado Brasil, que está todo mundo confinado, então é tudo muito grande, tudo passa a ser muito grande. O que a gente pode fazer para que a gente possa ter pessoas pensando com a gente, ou pelo menos nos ajudando a pensar? Eu tenho vezes que eu tenho vontade de desistir de uma carreira de 26 anos, porque eu digo, meu Deus do céu, a gente lota o teatro e a gente não consegue colocar numa sala de sei lá, quando a gente faz uma sala, um Simpla da vida, 50 pessoas pagando um absurdo de mínimo, ou mesmo de forma gratuita. E aí eu fico pensando, onde é que está o erro? O que é que eu tenho que fazer para virar Juliette? Minha obra tem que fazer para virar Juliette. Não, é para rir, eu tenho que rir mesmo, porque... Eu estou rindo de nervoso. Eu não estou fazendo crítica, não, porque eu tenho feito muita análise sobre isso, e até tenho cá minhas defesas sobre o motivo pelo qual o povo a quer. O povo está doente, a gente tem populações no mundo absolutamente doentes de solidão, doentes de vetores de mundo, absolutamente ruim. Enquanto você vê alguém cantando uma música que te produz alegria, você vê ao mesmo tempo um míssil destruindo Talibã. Então é muito complexo isso tudo. E aí eu fico pensando o papel de vocês, que é nos ampliar olhares para saber sobre isso, como você mostrou trabalhos tão bacana. Aí eu fico pensando a quem interessa nesse instante um zoom no que dói, porque tudo dói. Talvez virar Juliette, que é fazer com que de alguma forma existe uma produção de alegria em alguma, sei lá o quê, seja o caminho, mas a gente que é artista, que faz com que... É da nossa missão fazer zoom naquilo que precisa ter zoom, pelo menos é assim que eu penso. Ou seja, tornar as pessoas mais críticas, ou pelo menos questioná-las. Não sei, eu tô muito inquieta, preciso te dizer isso. É isso. Como você chama? Desculpa, não ouvi seu nome. Desculpa, eu esqueci de me apresentar, eu sou Valéria Pinheiro. Valéria, olha, eu acho que assim, não teria nada a acrescentar à sua fala, concordo plenamente dessa dificuldade, né? E entendo também que, bom, no virtual a gente está brigando com os algoritmos, né? Com fake news, com a cultura pop dos vídeos tutoriais, dos vídeos dos youtubers, dos influencers, ou seja, a gente está lidando com um conteúdo de massa
distribuído infinitamente, né, pelos algoritmos e, enfim, pela população em geral, mas isso sempre esteve aí. A questão é que, no nosso caso, a gente não estava tão atento a esses espaços discursivos, né? Então, eu tenho a impressão que a gente está entrando nesse universo por necessidade, porque a gente precisa desses espaços nesse momento, mas, institucionalmente, especialmente, esse espaço nunca foi ocupado pela cultura oficialmente, muito timidamente. Estou dizendo isso de forma, diante dessa amplitude que você trouxe para nós, né? E vou te dizer a verdade, né? Como eu percebo isso, o nosso público está muito reduzido. Nós estamos também produzindo esses conteúdos na esperança de que eles sirvam a alguém que vai acessar, especialmente professores, né? Assim, como que a gente deseja dirigir a essas pessoas que estão precisando desses conteúdos de modo um pouco mais organizado. Então, eu tenho acreditado, e talvez esse seja o nosso desafio também como educadores, no caso do meu trabalho atual, em como a gente aciona essas redes, que são as nossas redes de colaboração e trabalho, interessadas no desenvolvimento da cultura, no fazer da cultura, na criticidade que está envolvida nisso, né, no fazer pensar, e isso, no caso, para nós, acionando educadores, escolas, instituições, é um trabalho de formiguinha, porque as pessoas interessadas e a nossa oferta também está desconectada nesse momento, ou está em processo de aprendizado. Acho que a cultura está aprendendo a lidar e a usufruir desses recursos tecnológicos que dão visibilidade e, bom, enfim, todo o mecanismo de funcionamento das mídias de massa, amplas, né, amplamente pulverizadas, e o nosso trabalho que sempre foi desproporcional, mesmo no presencial, mesmo no que era anteriormente, de visibilidade, né, de alcance, de potência em relação a engajamento, né. Então, será mesmo que a gente tem que fazer a mesma coisa que está sendo feito, né, assim, ou será que a gente precisa se unir entre as nossas redes mais próximas, ter espaços de conversação, espaços de apoio, para que a gente possa continuar produzindo conteúdos que a gente acredita que sejam realmente potentes e relevantes para as transformações que a gente quer no mundo, né? E daí eu estou sendo muito, muito otimista diante de cenários muito, muito difíceis. Desculpa se eu ofendi alguém com tanto otimismo, mas eu tenho esperança que algum dia, né, assim, em breve, logo, que seja rápido, esse sofrimento generalizado, né, de nós, trabalhadores da cultura, se minimize. Mas é isso. Obrigada pela colocação. Eu acho que é fundamental a gente dar esse contraponto também. Opa, eu posso falar? Thaís que vai me dizer agora se a gente ainda consegue, Thaís. Pode ir lá, Luiz, pode falar. Não, eu não sei se entendi direito, a Valéria Pinheiro falou tudo que eu queria falar, né? Assim, trouxe as mesmas questões que eu também estou assim, assombrado, né? Assombrado, porque o que acontece? Eu tenho acompanhado o que o Sesc São Paulo, ao vivo, tem produzido no teatro, né? Vídeos, coisas muito interessantes. Até aconselho a Valéria a dar uma passada por lá, e os colegas também, para ter ideias de estética, de linguagem, né? E agora, realmente, eu estou numa situação igual a ela, né? Eu tenho 60 anos, sou um ralador cultural, faço direção, produção. Agora em Belo Horizonte estou fazendo a gravação do Festival Internacional de Violão, aqui, a produção do festival. Mas eu sou um ralador, sou um trabalhador da cultura, né? Então, essa entrada para o mundo virtual, a Fóssibis, né? Isso provocou assim, em mim uma coisa assim, sabe, que eu ainda estou igual essa. Angustiante, né? Angustiante, igual você trouxe essa questão entre a presença, né, a atenção e a presença
né? Existe um obstáculo entre a atenção e a presença, existe um obstáculo para a gente vencer. Então, essa linguagem é uma coisa também espantosamente nova para mim, entendeu? Cada vez que esse festival eu estou achando muito, muito importante para mim, estou acompanhado, porque estou ouvindo muita gente boa falando, igual você, né? Então está me dando assim mais ou menos como me movimentar, entendeu? Então é isso, Valéria, não vamos desistir não, sabe? Vamos nesse caos, mas vamos ser a flor de lótus dele, tá? Isso mesmo. Obrigada pela partilha. Eu tenho esperança que nas microtransformações, né? Se a gente está sendo capaz de transformar transformar a nossa estagnação, né? De algum modo, é também inspirar as instituições que saiam dessa estagnação e sejam de fato mais porosas, né? Mais abertas, mais acessíveis. É complicado demais, não tenho as respostas de como que a gente vai sair desse bololô todo, mas eu tenho muita crença nas redes de colaboração e nesses espaços como o festival está construindo aqui agora, de trocas entre pares, né? Trocas entre pares diversos, né? Somos todos trabalhadores da cultura, vivemos todos os processos de precarização, vivemos todos os bom, enfim, a cultura é a primeira a perder, a última a se recuperar, mas existe em nós uma crença absoluta de que isso que a gente faz é muito importante, né? E quem sabe, oxalá, um dia a gente tenha esse devido reconhecimento pelos nossos fazeres todos, né? Assim espero. Com um misto de desesperança e esperança, né? A gente vai oscilando nesses lugares. Gente, eu sei que o papo tá bom, as trocas estão incríveis, né? Mas agora a gente tem que começar a encaminhar o encerramento. Pompeia, você gostaria de falar mais alguma coisa? Thaís. Oi? Posso falar um pouquinho? Claro. Rapidinho. Tudo bem, Zé Márcio? Boa noite. Beleza, gente. Olá, Zé. Ei, Pompeia, boa noite. Boa noite a todo mundo que está aqui. Eu tenho assistido todas as intervenções, e uma hora ao vivo, outra hora eu só consigo assistir a gravação. E aí eu queria, inclusive, aproveitar e dizer para vocês isso, né? Todas as conversas, desde a primeira, estão no nosso canal do YouTube. Então, assistam, passem para frente, né? Porque eu fico muito feliz, né, de ouvir de vocês, de verem que a gente, né, manteve um grupo de 40, 50 pessoas que está desde o primeiro dia, e aí a cada dia chega umas pessoas novas, assistem e tal, porque eu não tenho dúvida, como Pompeia colocou, quer dizer, o momento é muito difícil. É muito difícil, nós temos muito poucas coisas para celebrar, né, diariamente, com tudo que acontece, né, e com tudo que a gente vê no outro, né, especialmente, né. Eu tenho me contido muito em assumir uma perspectiva assim, pessimista ou derrotista, né, quando eu olho para o outro, quando eu vejo a quantidade de gente passando fome hoje no país, né, o inverno chegando, a população de rua aumentando, né, enfim, né. Mas eu acho, é isso que eu queria reforçar, que eu achei bonito o que Pompeia falou e alguns de vocês também, né. É nesse momento que a gente mostra, aqui a gente veio, né, do jeito que cada um acredita, né, sobre o que nós estamos fazendo aqui, qual o nosso papel, a nossa missão, o nosso desafio. Eu acho que é exatamente nesses momentos que a gente quase acredita que não tem saída, né, é que a gente tem a chance de perceber que a gente tem condições de continuar, de inventar novos caminhos, novas práticas, né? Eu acho que a pandemia ela tem um lado
trágico, né, que são as mortes, o aumento da desigualdade, né, a fome, a pobreza, né, tudo isso é essa dimensão muito trágica, né? Mas, por outro lado, né, ela está nos obrigando a rever certas coisas, certas formas de pensar o mundo, de pensar a cultura, de fazer gestão cultural. Sabe, eu desafio aqui qual de nós que estamos aqui agora, há 2 anos atrás, pensávamos que esse espaço virtual aqui era um espaço, como vocês falaram no início, onde a gente encontra, abraça as pessoas, né? Então, qual de nós diria isso? Né? Muitos de nós ainda trabalhávamos há muito pouco tempo com uma ideia de que isso aqui é um não lugar, né? Hoje, esse aqui é o que nos salva, é o que permite a gente manter, né, uma sanidade e uma perspectiva de participação, né? Porque o isolamento, né, vai dando, e não é reunião que nos aproxima, né? É o compartilhamento, né? E acho que, então, desculpem alongar aqui, mas era para agradecer a Pompeia pela abordagem tão bacana sobre a questão da mediação e especialmente também agradecer a todos vocês que estão aqui, né? Porque acho que mais do que nunca a gente tem que estar junto e tem que estar disposto a rever certas coisas. Por exemplo, nós da cultura sempre olhamos para saúde, educação e tal, assim, beleza, é muito importante, vamos interagir, mas eles lá e a gente aqui, não é? A gente não pode continuar dessa forma, não é? Acho que a gente tem que, sabendo qual é a nossa especificidade, né? Mas que diálogos a gente tem que estabelecer com outras áreas, porque a saída disso tudo passa pela cultura, mas não tem na cultura, né, o único espaço de solução. A gente tem uma contribuição muito grande a dar, do ponto de vista material e imaterial, mas é preciso também que a gente tenha outras lutas, né, paralelas, juntas, aliás, convergentes, né, no campo político, econômico, né, a gente tem que também, porque a situação não está fácil. E queria rapidamente dizer para a Tayane, que Tayane, o mestrado em artes da UENG, onde Pompeia estudou, foi me orientando e fez um trabalho muito bacana, né, exatamente sobre o processo de mediação num museu, que é um museu do trabalho e dos trabalhadores, né? Né? Mais ou menos isso, que é muito bonito e tal. É um lugar onde quem tem interesse em estudar e fazer um mestrado sobre processo de mediação e tal, é legal. Vocês encontram no site da UENG, né? Seria um prazer encontrar vocês por lá. Mas é isso, desculpem ter alongado, mas eu só queria dizer isso. E queria dizer uma coisa para o... não me lembro mais o nome, alguém que falou, eu quero ser igual a Juliette, né? O que eu faço para ser igual a Juliette, né? A Valéria. A Valéria. Foi a Valéria? Ah, tá. Olha só, isso daria um outro tema aqui, né? Mas é a questão da formação de público, né? Que passa pelas questões da mediação, mas também não é só a dimensão da mediação, né? A formação de público depende de um conjunto de outras perspectivas também, mas a mediação é muito importante. Eu acho que a mediação garante, ou busca garantir, que a pessoa vai querer voltar. Vai querer voltar porque ela ficou, né, assim, ela foi chamada por alguma coisa interessante, né, alguma coisa, né, acho que a mediação tem essa coisa, né, é isso. Então, e o voltar depende, né, de outras questões de público. Quem sabe no próximo festival a gente marca isso. Desculpa, um beijo, Pompeia, obrigado, um abraço a todos vocês, um beijo, obrigado por estarem com a gente desde o início ou nos dias que puderam, tá bom? Um abraço. Abraço, Zé. Eu que agradeço, Zé, pelo fechamento de ouro que você trouxe. Muito obrigada pelo convite e por esse encontro lindo. Queria agradecer a todos
pela escuta até agora, né? A gente avançou bastante tempo, pelas participações. Fico muito feliz quando eu não falo sozinha. Eu sou muito chata falando sozinha. Então, muito obrigada pelo engajamento. Eles estão pedindo o link da sua dissertação, aí depois você me passa que eu passo para eles, tá bom? Foi junto com a apresentação. Uhum. Ótimo. E eu vou só fazer, então, o sorteio do livro aqui bem rapidinho, gente, tá bom? Vou compartilhar minha tela aqui. Vamos lá. Quem que vai ter sorte hoje, hein? Ana Paula Esbrisa. Desculpa se eu falei o sobrenome errado. Eu vou entrar em contato pelo WhatsApp. E aí você me fala qual dos livros, me passa seus dados e a gente vai enviar logo após o término do festival. Parabéns, viu, Ana Paula? Eu agradeço também, em nome do Observatório, a presença de todos vocês. Muito obrigada, Pompeia, por se juntar a nós aqui no Festival de Ideias. A gente encontra novamente na segunda-feira que vem, com o nosso último encontro, né? Fechando o Festival de Ideias, com a Dani Ribas, Música e Pandemia, Conectividades e Fruição Online. Eu agradeço mesmo, gente. Boa noite para vocês, boa noite, Pompeia, boa semana, pessoal. E aí a gente se encontra na segunda, tá bom? Abraços. Boa noite para todos. Boa noite. Obrigada, Thaís. Eu que agradeço, Pompeia.